Galerinha, estamos aí para mais um Syncap do Remapeamento Crítico da Keynote Studios com meu querido e amado Tomás Martinelli. E a Deruíla está aí copilotando, co-navegando, co-criando também essa jornada conosco, né? Para quem vem acompanhando semanalmente, sabe que se gerou um hiato aí de pelo menos 2 semanas, eu acho. Eu acho que de 1 ou 2 semanas, um hiatozinho que se gerou, tá? Mas tudo bem, fez parte porque teve feriado, teve uma série de questões aí, mas estamos aí, não chegou a ser uma parada de máquinas, né? É isso, é só apenas um hiato mesmo, nós estamos retomando, correto? Mas antes de a gente falar, nós fazemos a memória de onde nós paramos, aquela coisa toda que a gente sempre faz na dinâmica de desenvolvimento crítico, vamos fazer um check-in, até para sentir como é que o Tomás está chegando, como é que a Deruíla está chegando, e na sequência a gente começa a brincar aqui no nosso playground. Então, Tomás, fica à vontade aí, cara. Uau! Estão me ouvindo? Bom, chego feliz, chego energizado aí do feriado, que consegui dar um tempo aqui na correria do dia a dia. Fui para o Festival de Jazz Rio das Ostras, tem um amigo que mora lá e foi ótimo. E é isso, chego feliz, chego animado, chego é, meio envolvido também. A gente estava falando antes, né, você falou ali do Rio Sagrado, que é uma coisa que realmente me interessa, mas chego também envolvido aí com um monte de problema que a gente está enfrentando, a gente como humanos, né, principalmente aqui no Brasil, a coisa da privatização das praias e das questões também das chuvas e tudo mais. Isso tem aparecido aqui para minha vida, fora um pouco da norte, né? E apesar de ser algo que me deixa, acho que deixa todo mundo aqui consternado, é algo também que está me mobilizando aí para ao longo dessas últimas semanas e tudo mais. Mas é isso, chego feliz, chego bem aqui. Vai lá, Deru. Grata. Bom, chega aqui almoçada, isso é muito bom, né? Nossa, é tão bom a gente estar já de bico cheio. E, e é isso, eu passo pro Vinícius. Porque o Vinícius já contou tudo mesmo, né? O que eu vou contar mais? Mas a diferença é que agora a gente está fazendo registro. Se você quiser contar alguma coisa, querida, fica à vontade. Faz o seu check-in é o seu espaço de expressão, você se expressar da forma como você quiser, né? Minha livre expressão. Bom, notícia não tão interessante e uma notícia interessante. Notícia não tão interessante, Rufai Pinda finalizou e por ausência de governância, né? Ou de querer ter uma governância, né? E agora a gente criou agora o DeFi Sampa, que é para o estado de São Paulo, e aí com o membro antigo do DeFi Pinda, que é o Cauê e eu, aí tá entrando a Paula e tá entrando. E a Carol se interessou, a Carol Clemente. A gente tá começando a desenhar isso daí. Daqui a pouco vai ter, segundo semestre, vai entrar também o novo capítulo, que é o capítulo Grupo SP, que é o estado também de São Paulo, porque eu sinto uma necessidade de fazer algo local, sabe? Muito e presencial, sabe? Então, esses dois pontos, né? Tanto o Grupo São Paulo quanto o Grupo ou quanto desculpa, faz Sampa, vai trazer eventos aqui para a cidade de São Paulo e também para o interior de São Paulo. Também fazer umas ligações, assim, umas conexões, né? Pessoas que nem o Cauê está em Rio Claro, então o Cauê vem aqui para a capital. E, bom, não vou dar spoiler não, porque estamos desenhando ainda para anunciar isso aí. É isso. Depois eu falo mais. Tem coisa pra caceta, mas é que é melhor na interação a gente abrindo um pouco, senão fica muito cheio de informação, né? Certo, beijinhos. Passo pra você, Vinícius. Só um rápido parênteses, porque a gente está louco para mergulhar aqui, né, no nosso mapeamento crítico de hoje.
Eu estava ali na incepção do nascimento da Rifaidal, tá? Eu só não fiz parte da Rifaidal porque realmente esse não é o meu barato, ou seja, quer dizer, eu não, a dinâmica deles é gerar frameworks organizacionais orgânicos, né? E com uma ótica da localidade, né? Focado na hiperlocalidade, na localidade. Eu acho que isso é super válido, óbvio, mas não é o que eu venho buscando, né? Como cypherpunk, como solarpunk, como lunarpunk, não é o que eu venho buscando pelas explorações locais que eu venho fazendo há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Então realmente eu não quis me envolver diretamente, mas eu estava ali na incepção, basicamente, da RefiDAO. Então faz muito sentido esse movimento de fazer o Refi Sampa pensando em ações locais, porque isso é parte do ethos do ecossistema da RefiDAO, entendeu? Então, só esse parênteses que eu queria fazer. Eu não quero fazer disso um bate-papo aqui agora, mas fica à vontade para se expressar. Não, eu também não gosto de estender muito, não, mas eu fiquei curiosa aqui para entender qual é o teu barato, né? Apesar que você ter falado cypherpunk e tal, mas assim, qual que é o teu barato? Que é um mistério para nós. O meu barato é o que a gente está fazendo aqui. Esse certamente é o Rerê não deixa de ser uma síntese de múltiplas explorações que eu venho fazendo sobre a ótica do paradigma da localidade há muito tempo, né? Então, esse é o meu barato, querido. Há muito tempo. É o barato de entender que a gente, como espécie, a gente tem uma oportunidade incrível de ressignificar nossa forma de ser e estar, entendendo que nós somos seres locais, ou seja, seres planetários, né? E transcender essa questão da hiperlocalidade, territorialismo, etc., do Estado nacionalismo e da vai por diante, em suma. Mas, fecha parênteses, vamos lá. Vou passar aí pro Tomás. Tomás, querido, é, eu sei que exigir muito de você fazer sem cola, né? Então fica à vontade para fazer com cola, tá bom? Vamos fazer, vamos fazer com cola a, a memória, né? A memória da nossa última exploração, correto? Da última vez que nós fizemos a exploração do Rerê, mapeamento crítico. Mas antes de você fazer isso, deixa eu só fazer mais. Eu e os meus parentes, fazer um parentezinho rápido. Uma das coisas que eu tô percebendo agora na retomada, né? Na retomada do. Eu estou percebendo na retomada de alguns mapeamentos críticos originários, vamos botar assim, né, que iniciaram lá em 2023, vai acontecer agora com a água florestal, vai acontecer com o Espaço Voa, vai acontecer com a Rizomar, vai acontecer com uma galera, o Joey Pons, enfim, o pessoal que vai retomar agora em junho, né, que eu fiz uma pergunta para eles. Vem cá, a gente porque para alguns deles que não estão próximos da expansão abundante, certo? É, eu perguntei, bem, vocês se interessam em fazer uma modulação para uma dinâmica de mapeamento básico, que é uma coisa mais sintética, não nem tão obviamente rica, né, de possibilidades, de exploração, de insights, mas que tem uma velocidade maior, né, de síntese, para a gente poder chegar lá. E curiosamente, todo mundo disse não. Né? Eu achei isso incrível, tá? Porque a possibilidade de fazer uma modulação, ela existe, né? Tá aí. Principalmente, por exemplo, para a dinâmica da Keynote, né? Que, tipo assim, quer dizer, está finalizando a originação para ir para a coidação complexa. Né? Então, eu vou fazer minha pergunta para você, Tomás, porque já que eu fiz para eles todos, eu fiz para você. Esse é o meu parente, tá? Faz sentido para você a gente fazer uma modulação para o básico, onde é uma coisa mais de um resumo executivo, entre aspas, e sintético, para chegar logo na dinâmica da ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilháveis? Ou faz muito mais sentido a gente continuar trilhando aqui no mapeamento crítico? Opa, bom, acho que quando você estava já fazendo a pergunta, eu já sabia a resposta. Para nós, para mim também, faz mais sentido manter o que a gente está fazendo, esse ritmo mais orgânico, com paciência, levando o tempo que precisar levar. Que eu acho que pelo menos para mim, é muito mais interessante do que cortar esse caminho, tentar fazer algo mais resumido mesmo, assim. Eu entendo que esse tempo das coisas ser um pouco mais demorado
tem um pouco de um revés aí, de demorar mais, mas eu entendo que isso é muito mais valioso, esse tempo, tomar esse tempo mesmo para chegar até lá. Legal, a sua resposta foi muito parecida com a resposta de todo mundo, com algumas variações, né? Mas foi muito interessante. E todo mundo agora se interessou. Começou, é interessante como é que são as coisas, né? Todo mundo agora começou a olhar e entender a fundamentalidade da dinâmica do ciclo ordinário e começar a olhar para a piscina comum, né? Então, o exercício que a Web3 Dev já fez, de verificar que recursos, né, abundantes, empáticos e condicionados ela vai, já está começando a disponibilizar para a piscina comum do ciclo originário, a mesma coisa fica valendo para que note. Eu sei que você já vem fazendo esses exercícios já há um tempo, mas enfim, essa não é a temática de agora. Eu só fiz o parênteses, só queria fazer o registro aqui, né? Nosso registro de você dando esse feedback, que eu acho que é muito bacana. Querido, fica à vontade para fazer a memória, né, do nossa última exploração. Boa. Bom, eu vou acabei já usando uma colinha, porque eu já abri aqui, já dei uma olhada no que a gente fez. Como também a gente teve um certo hiato do pro nosso último papo para hoje, acho que me ajudou um pouco até a refrescar aqui a memória. Mas basicamente a gente já tinha começado a fazer o ponto de origem, né, de identificar os artefatos, né, e até trazer imagens que se relacionam a esses artefatos do presente, do futuro e do passado, que, né, em relação ao presente aqui da Norte. E a gente já começou aqui a entrar na proposta de valor, começamos a trazer algumas coisas, a gente conversou bastante no último papo, mas eu creio que a gente tinha parado um pouco aqui nessa de expandir proposta de valor, para a gente terminar essa parte de originação, se não me engano. Mas acho que foi aí que a gente parou, né? Aí não sei se vale a pena fazer ir mais para trás, mas essa foi a última memória aí do nossos últimos dois papos. Não, legal, legal. Eu só queria saber se você, puxando pela memória mesmo, o que você lembra que a gente conversou sobre proposta de valor? A gente já tinha falado, feito bastante o trabalho em cima de ponto de origem, dos artefatos, etc., que é Uhum. sensacional essa exploração, ela é sempre muito rica, mas queria, você puxando pela memória, quero ver o que você lembra o que a gente estava conversando sobre proposta de valor. Ah, eu não lembro exatamente o que a gente estava conversando, mas um ponto que eu lembro é muito mais que acho que como grande parte da dinâmica do Rê, assim, pelo menos, não era o valor que geralmente se assume em relação ao que a Note já via como uma empresa, esse ponto de vista mais tradicional, né? Valor, é muito fácil enxergar o valor na Note desse ponto de vista, mas eu lembro que a gente expandiu, e aí foi até um exercício interessante para mim de quebrar um pouco essas barreiras, né, de entender o que que é o valor da Note e principalmente de expandir esse horizonte mesmo. Então, eu lembro de a gente ter falado de um certo, isso que está aqui, de uma certa descontinuidade, a ideia de coevoluir a Note não só como uma empresa, mas sim como um coletivo mesmo de pessoas em torno da questão do aprendizado, do conhecimento e principalmente de tentar unir essa lógica mais tradicional de negócios com uma lógica que vai além disso, né? Valores que vão além dessa questão mais voltada, orientada assim para um negócio da Note em si. E, e aí que eu lembro foi isso, muito mais aquela sensação de que vamos dizer assim, que o horizonte se ampliou e agora é muito de se orientar ali numa perspectiva muito mais ampla do que essa de só pensar o valor, proposta de valor, orientada para o negócio em si, né? E aí eu lembro de a gente ter conversado bastante naquela frequência, né, desses papos mais, vou colocar dessa forma, desculpa aditivo, mas mais caóticos, mais disruptivos, assim, nesse sentido. E, e acho que é isso, assim, acho que está nesse momento de tudo meio jogado e a gente está começando, não nem chegou a começar a amarrar, mas acho que a gente estava mais nesse lugar de ampliar aí o horizonte mesmo.
Maravilha, maravilha, maravilha. Sim, existe uma tensão e é uma tensão criativa, tá? Você pode encarar como uma tensão criativa entre aquela tradicional e convencional proposta de valor em cima de uma dinâmica mercadológica, vamos dizer assim, de uma típica startup, correto? Em cima, usando ferramentas do chamado marketing, né, da mercadologia, né, de você ter missão, posicionamento, aquela coisa toda, e a proposta de valor mesmo, né, que está sendo constantemente tecida por entre aqueles que dão vida à proposta do empreendimento. Ou seja, é por isso que a dinâmica de originação no mapeamento crítico ela é tão importante, porque ela abre o código da onde está esse, né? Qual é o fato, acontecimento, etc., mais antigo, lembra disso tudo? Que está relacionado, que tem uma ligação, né? Tem uma datação, tem uma ligação com o que vai se tornar a proposta de valor. Então, a proposta de valor, ela não é uma coisa cristalizada no tempo e espaço das coisas. Ela vibra no campo em três momentos, né? Ela vibra como passado se manifestando no presente, ela vibra como presente se manifestando no presente e ela vibra como futuro se manifestando no presente. Então, ela integra essa multidimensionalidade. E ela se renova momento a momento, desde que as pessoas que estão ligadas a essa proposta elas estejam realmente explorando a proposta, ou seja, realmente querendo colocar, querendo fazer acontecer essa proposta na prática das coisas. Ou seja, se ela vira uma moldura num cubículo de uma aceleradora de startups do Vale do Silício, lá, uma moldura digital, vamos botar assim, porque ninguém mais bota moldura de papel, tá? Ali dizendo, essa é a minha missão, cara, já morreu. De partida, a proposta de valor virou só uma peça mercadológica. Ela passa a ter pouco ou nenhum significado significante para todo mundo que está fazendo parte daquela proposta de empreendimento. Porque, não sei se vocês sabem, mas o conceito de startup é de uma proposta de empreendimento, não é um empreendimento em si. Né? O conceito original de startup é de uma proposta de empreendimento. Não é um empreendimento ainda, é uma proposta de empreendimento. Né? É por isso que nessa aproximação que a gente está fazendo agora com o Gavin Angels, a provocação é essa. Vem cá, já que startup é uma proposta de empreendimento, a gente pode pensar em vários outros tipos de propostas de empreendimento que não é essa proposta de empreendimento que o Vale do Silício consolidou, né, ao longo das décadas. Né? Então tem isso. Então, quando esse tipo de awareness, esse tipo de consciência vem à tona, caraca, a sua relação, né, com a proposta de valor do empreendimento muda completamente. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, não é, Tomás? Perfeito, é isso mesmo. E aí você começa a sentir que isso tem uma ligação com a sua própria proposta de vida. Não significa dizer que ela resuma ou sintetize, né, ou capture toda a complexidade da sua proposta de vida. Mas ela certamente é um veículo para expressar essa proposta de vida. Então, essa consciência que é interessante. E aí entra uma dinâmica de exploração que, quando a gente chega aqui, né, nessa fase, né, finalzinha da originação, porque nós já estamos adentrando a coediação complexa, na realidade, que é a questão da diferença entre valoração e valorização. Uhum. Eu lembro que você fez essa provocação. Porque aí exatamente, porque quando eu te puxei um pouquinho mais tarde, era para saber se você lembrava, se você chegava, a sua memória chegava lá. Ou seja, se você lembrava do que a gente explorou isso. Você lembra exatamente quais são as diferenças? Confesso que não, e confesso que eu lembro justamente de me ter parado pela primeira vez com essa distinção, assim, de nunca ter parado efetivamente para pensar sobre isso, assim, sobre a distinção entre valoração e valorização. É, o, a valorização, ela é uma palavra, um conceito que está extremamente capturado, né, por esse tipo de sociedade altamente materialista, altamente reducionista,
altamente sistematizadora que nos tornamos. Ou seja, existem vários mecanismos, incentivos macroeconômicos que valorizam qualquer coisa, o que se entende como geração de valor barra geração de riqueza para esse tipo de sociedade que nos tornamos. Então, a valorização está muito capturada, né? Está muito, está completamente capturada, né? Pela precificação. Ou seja, se você for fazer uma síntese, né? Se você for fazer, a gente vai conversar agora também um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar disso, não agora, da diferença entre tese, antítese, tese e síntese, tá? A gente vai estar falando sobre isso daqui a pouquinho. A gente está na antessala, tá? Estou na antessala antes da gente conversar sobre isso. Então, é muito interessante quando você olha para a valorização, ela está completamente capturada pelos mecanismos de geração de valor desse tipo de sociedade materialista, reducionista e sistematizadora que nós vivemos. Ou seja, então, as coisas só são valorizadas se elas estão indexadas economicamente. Se existe uma indexação econômica, existe um valor. E esse valor, nesse sentido, ele se traduz na forma de um preço, né? Tem um preço barra custo, né? O custo barra preço. Então, a valorização, ela, no tipo de sociedade que nos tornamos, ela é um mecanismo de indexação, de redução da complexidade. É um mecanismo de validação do tipo de sociedade que somos. Então, todo dia, quando alguém fala para você, aquele imóvel ali está altamente valorizado, aquele carro também está altamente valorizado. Quer dizer, qualquer coisa que você fale que está valorizado, todo mundo, basicamente, de A a Z, pensa exatamente nisso. Pensa na indexação econômica, ou, no caso, uma indexação hipereconômica, macroeconômica, né? Baseado no consumismo, baseado no hiperconsumismo. Então, a valorização é um mecanismo que mantém a reprodutibilidade, né? Olha só, a reprodutibilidade econômica desse tipo de economia que nós vivemos. Economia baseada em escassez artificial, economia baseada em extração, economia baseada em acumulação, e vai por diante. Vale dizer, gente, que nós não fazemos isso, eu não faço isso aqui na dinâmica dessa facilitação, né, do mapeamento crítico. Eu não vou entrar nas questões filosóficas, eu podia entrar em várias questões filosóficas aí, desde pegar Marx e fazer a crítica a Marx, pegar a escola de Frankfurt, e a partir dá para brincar nisso aí. Dá para brincar, pegar as várias escolas, né? As escolas econômicas austríaca, que contesta completamente, né? E não valida, né? A escola de Chicago, olha que loucura, que também não valida a keynesiana, muito menos a keynesiana, né? Que é a macroeconomia estado-centrista, né? Etc. Mas não vem ao caso aqui, tá? Então, o que a gente está fazendo é um sobrevoo, um passeio, pegando o cheiro, a essência dessas coisas e fazendo uma conversa lúdica em cima disso, tá bom, Tomás? Então, não vamos entrar no ipsis literis dessas questões. Eu só estou pegando tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que vocês entendem quase que imediatamente, porque isso está à flor da pele, ou seja, todo mundo consegue compreender isso, faz parte do senso comum, entendeu? Então, não estou falando alguma coisa que é contra-intuitivo, não. Estou falando uma coisa que faz parte do tipo do senso comum que nós criamos com essas sociedades massivas que nos tornamos, correto? Então, a valorização, ela está capturada, ela faz parte do maquinário. Ela é um mecanismo muito importante do maquinário da geração dessa macroeconomia acumulativa, exploratória e hiperconsumista, que tudo e a todos precifica, reduz a complexidade e sistematiza.
Então, é aí que está a valorização. E a valorização ela é estritamente transacional. Ou seja, a valorização tem uma dinâmica que é estritamente transacional. Ela não é relacional. Pronto, feito isso, antes de falar de valoração, vamos fazer uma rodadazinha de apreciação aqui, começando por você, querido. Fica à vontade. Boa. Então, acho que várias coisas que você falou aqui, é, como você disse, fez super sentido. E até acho que é importante dizer que, pelo menos para mim, assim, eu nunca, como eu disse, né, eu nunca refleti sobre isso, assim, eu parei para refletir, mas tive na minha cabeça, assim, eu sempre uni essas coisas, né, valorizar com valorar. Mas é muito interessante essa ideia de que realmente, nesse capitalismo que a gente vive, né, valorizar, ele tem esse sentido, como você disse, transacional, né, de aumentar ou diminuir o valor de algo, e aí no mundo, quando um produto se valoriza, o seu valor aumenta, né, e nesse sentido é muito bom ter essa distinção mesmo. Acho que clarifica muita coisa na minha cabeça, porque entendi essas duas coisas como uma só, né, como coisas diferentes, mas o sinônimo, no sentido de que ao valorizar algo, a gente também estaria atribuindo um valor à coisa que não pode ser valorizado previamente, no sentido de que nem tudo que tem valor necessariamente tem a ver com preço, né? No sentido de isso que você falou, né? Valorizar não é uma questão relacional, não tem a ver com apreciar ou realmente dar valor a alguma coisa, um valor que não seja monetário, um valor que não seja precificado nesse mundo, né? Então, acho que isso que é importante. E aí, na minha cabeça, o valor sempre teve associado a uma coisa de um valor moral também, né? Um valor. Aí você falou enfim, dá para ir para Marx, Aristóteles, aí tem um mundo inteiro aí de sobre isso, assim, né? Tipo, que vai para um lado mais de uma crítica da sociedade, enfim, e também do que a gente considera os valores da nossa sociedade, né? Em relação aos valores das ideias, né? E tudo mais. Mas que eu já imagino que já vai mais para essa parte de valoração. Deruíla, querida, e antes de Deruíla se manifestar, se ela quiser fazer alguma apreciação nesse sentido, dando boas-vindas para o Gustavo. Bem-vindo, Gustavo. Opa! Opa, opa. E aí, Gustavo? Tudo bom, irmão? Tamo junto. Tudo bem? Adeirou vai falar, né? Sim, mas daqui a pouco você também fala. Você pode falar também, Olá, claro. Adeirou. Tudo bem com você, Gustavo? Aí onde você Pô, tá quente? Aí onde você tá quente? Aqui tá friaca. é um forno. Ô, delícia, dá até passar uns pão de queijo. Aonde, Gustavo? Quando chove aqui, fica parecendo uma Fi- sauna. Recife. Tá em Recife, né, Gustavo? Porra, É, sim. Recife. te- terra boa demais, meu Deus. É hospitaleiro. O povo aqui é hospitaleiro. Cheio das peculiaridades também. Mas, legal. Boa. Estão convidados. Ó, Hum, não Opa! me chama duas vezes não, que já tô aí já. Eu acho que outubro eu devo estar indo para aí, outubro, novembro, mas vamos ver. vamos ver o Olha, que é se que a gente... tomar já tá, tem que ter planejamento, poxa, tá achando o É, quê? não, eu tenho grandes amigos que moram aí e, enfim, me chamaram. Aí não sei se eu vou no final do ano ou ano que vem mesmo, mas tá no futuro, vai rolar. Vamos embora. A gente vai se falando. Porra. Nossa. Então, bom, eu fiz uma analogia sobre a valoração e o investimento de energia, né? Dessa atenção. Então, a valorização vem de um investimento de energia vital que colocamos, né? Às vezes em algo imaginário, às vezes em algo concreto, e às vezes em tudo, né? Que a gente, de alguma forma, se encanta, se entrelaça, assim, sei lá, é uma coisa que pode ser vários verbos, né? Isso também depende da ótica de cada um, da
da experiência de cada um, o que cada um, como cada um quer se expressar, e eu vejo que a gente valoriza às vezes muita coisa, e a gente às vezes valoriza coisa que não tem tanto valor assim. Como o passado, né? O passado tem um valor, sim, mas ele não tá tão existente agora, no presente e futuro. E é isso. E você, Gustavo, você quer falar alguma coisa além do que a gente já comentou por aqui por cima? Fica à vontade. Depois você passa para o Vinícius. Quando eu vou falar daquele branco geral, que já foi. Mas eu sempre pego no gancho do geral, né? Da nossa sociedade. O Vini se refere ao capitalismo, a uma sociedade. E há muito tempo eu venho planejando, sabe? E sozinho você não faz muita coisa. Fica só nas ideações, né? Mas há uma necessidade, né, de se buscar as ferramentas do capital como somente arma, né, durante um tempo, para talvez atingir uma sociedade ideal. Eu fico vendo assim, parece que já está acontecendo e as pessoas insistindo em continuar na mesma dinâmica. Por exemplo, eu entro num canal que tem discussões sobre melhores investimentos, ou calls, né? As pessoas falam onde é que vai, onde é que vem, qual o valor que vai ser, deixa de ser, e fica assim, não passa disso, sabe? Não tem um depois. Tá, ganhou dinheiro e aí? Eu vejo que há ainda uma massa assim, né? Como se não tivesse tido a chance, né, de pensar por outro lado, porque eu tenho uma condição diferente para começar a pensar de outra maneira, né, colaborativa, ou natural, que não seja capitalismo propriamente dito, né? Mas a grande maioria das pessoas, elas crescem nesse planeta que a gente vê e parece muito robotizado, sabe? Eu vejo como se já tivesse acontecendo assim, como a gente fazer esses programinhas, essas que eu tenho visto, né, de aplicações, e especulam que vai ser alguma coisa ou não, mas é o que mais o DXM faz, né? Pegar uma proposta, esperar dar o pico do preço e cair fora, né? Dando-se a ideia, dando-se os valores. Eu fico vendo como se já fosse possível, né? Vamos dizer. Tá, vamos fazer todos da comunidade, do protocolo, duas comunidades, vamos, eu já sei, né? Comprar um robô, um exemplo, né? Que tem empresas aí fazendo um exército de robô, e aí quem vai produzir tudo amanhã, e as pessoas vão ficar fazendo o quê? Olhando, chupando o dedo, vão esperar uma gota cair do céu, né? Uma faca, porque quem providenciou, quem sempre teve os meios de produção na mão, né? Já está garantido. Mas as pessoas não, né? As pessoas não estão garantidas. Aí eu fico pensando, um robô com propriedade dividida entre as pessoas. Vamos fazer os falsos, vamos fazer as coisas para talvez muito dinheiro começar a pesquisar tal coisa. Eu vejo como se já estivesse em cima e ainda há uma negação. Mas era só uma divagação. Vini, fala aí, Vini. Tô tudo bem, chego aqui tranquilão, cheio de coisa na cabeça, essas ideias antigas, aflorando de novo. É isso, a gente vai conversando. Pode falar, Vini. Maravilha, querido. Legal, bacana o que você falou aí. Eu acho que vale fazer um regurgitamento em cima, né? Depois, você falou bastante coisa que, com a linguagem, né? A linguagem que nós usamos, cada um de nós se apropria
dos logismos e neologismos dela de uma forma muito singular, né? E demora um tempo. Nós temos uma dificuldade imensa de nos comunicar, né? De nos entender. Pode parecer que não, mas é. Nós somos seres gregários, seres naturalmente, nem culturalmente, naturalmente interativos, mas a nossa dificuldade de a gente conseguir entender os signos e significados das coisas que nós falamos é um desafio constante para a gente, tá? É constante, constante. Então, uma das coisas que você falou, caraca, a gente podia dedicar vários 5 horas para conversar sobre cada uma delas. Então, foi bem rico o seu compartilhamento. Nesse sentido, o Nós agradece, Gustavo, querido. Eu só queria validar aqui a chegada do Cauê. Eu acho que o Cauê está aí, né? Cauê, seja bem-vindo aqui. A gente já está chegando na meiuca aqui do SINCAP do Remapeamento Crítico daqui no Estúdio. Seja bem-vindo aí. Um parêntese. Um parêntese. Fica à vontade para fazer Gustavo. seu check-in. Rapidinho. Quando você falou aí de comunicação, né? Como eu ficava também bolando essas coisas, né? E o GPT, né? Ser um chat, né? Ser um assistente de comunicação e ainda não estamos usando ele em grupo. Só isso. Para a comunicação, você disse que é difícil. Né? Fala aí, Cauê. Salve, galera. Boa tarde. Desculpem a demora. Tava num outro encontro aqui, vários no dia de quinta-feira e segunda tem sido os dias mais corridos. E, bom, se eu for colocar a cabo tudo que eu me comprometi, eu vou até de noite ainda com o Pega a Visão. Mas é um prazer estar aqui. Tava com saudade de participar do mapeamento, também de falar com o Tomás. Da hora que o Guga tá aí e que tá chegando em vários mapeamentos também. Acho que o Guga ele já carrega com ele, desde antes de conhecer o Rerê, vários dos paradigmas que a gente tá explorando aqui. E é muito massa ver ele chegando junto, encontrando o espaço dele. Bom, estou aqui para acompanhar o trabalho que vocês vêm fazendo. Se puder rolar um acolhimento sobre o que foi feito e só para eu poder me situar um pouquinho, assim, eu ia agradecer muito mesmo. E, bom, agradecer a presença de todos vocês, mandar um beijo para a Derô, que ela é uma querida. Forte abraço aí no Vini e no Tomás, e você também, Guga. Então, querido, no caso seria mais fazer um anfitriar da sua pessoa, né? Um host. Eu vou fazer o seguinte, em vez de eu fazer, eu vou passar esse desafio para o Tomás, né? Eu acho que para ele vai ser um exercício interessante. Para o Tomás tentar, em menos de 5 minutos, tô brincando, tá, cara? Em menos de 5 minutos, pega o tempo que você quiser, anfitriar aí a chegada do Cauê, né? Que estava mais assíncrono do que síncrono com essa exploração aqui, né? Com a pergunta crítica. E aí a gente retoma de onde a gente parou aqui, porque eu quero ver se ainda hoje a gente consegue falar algumas coisas interessantes aqui. Fica à vontade. Boa. Então, a gente estava falando mais da proposta de valor, né, da NOT, chegou nesse momento da originação, e principalmente a gente parou aqui na distinção entre valorização e valoração, né, que pelo menos para mim foi um grande aprendizado aí. Sempre enxerguei é, valores como algo que orienta a nossa vida para tomada de decisão, né, principalmente para quando a gente pensa o que que é melhor ou pior, e principalmente quando a gente ouve, né, as pessoas à nossa volta fazer essas afirmações de valores que aceitam, valores que não aceitam, e aí você vai ter, enfim, infinitos valores aí, né, que, que, que podem ser, que são determinados de diversas formas, de culturas para culturas, de sociedade para sociedade, historicamente, e tudo mais, né? E aí, por várias vezes, esses valores, a gente chega para a gente, né, como algo que a gente deve aceitar, né, principalmente como algo que todo mundo, em alguma medida, toda cultura, né, acaba confrontando isso em relação a outras culturas, né? Então, vai ter sempre valores diversos e, ao meu ver, como algo bem subjetivo.
Mas aí o ponto que eu acho que até peguei um pouco isso da fala do Gustavo, que eu acho que é muito interessante, e é um tema que me interessa, que é a questão da ética, né, de certa forma, de como, como é que eu posso dizer? Como a questão ética, ela é, em grande medida, hum, como eu posso dizer? Hum, elas são importantes em relação a como a gente agir e se relacionar com os outros, né? Inclusive tem a ver com essa parte da comunicação que a gente estava falando. Então, se a gente pode, sei lá, falar aqui de um valor ético que pode ser importante para a nossa cultura, que é a generosidade, ou a liberdade, ou a justiça. Então, a gente sempre vai ter essas compreensões diferentes de valores subjetivos e tudo mais, mas que permitem a gente avaliar, né, as nossas ações e principalmente a questão de como viver, vamos dizer assim, em sociedade. Por isso que a questão da ética é importante. E eu acho que tem super a ver com essa questão de distinguir o que que é a valorização da valoração, entender isso no contexto que a gente vive, né, onde a valorização tem a ver com uma coisa de precificar e tudo mais. E esses juízos, né, pode ser juízos de valor, né, como é o caso, fazem parte, né, daquilo que a gente concretamente cria, né, todo dia e tudo mais. Então a gente estava bem nesse lugar de ampliar esses horizontes, de falar para falar da proposta de valor da Note, elaborar isso para além de uma coisa orientada para o mercado, como geralmente é muito formatado, né, nesse lugar da Note como uma empresa. Isso é muito claro e objetivamente é algo um pouco até falseável, né? Um sentido mais amplo que a gente estava falando, essa coisa mais filosófica e tudo mais. Não sei se deu para resumir ou se bagunçou mais, mas a gente está nesse lugar aí de mapear a proposta de valor da Note, mas principalmente ampliando esse horizonte de que é o valor, né, valorizar e valorar e tudo mais. Só dá um zoom out, literalmente no próprio live map aí, e fala para ele que nós já passamos aí pela originação, né, para ele ter uma Uhum, noção de quem já, de fato, a gente já conseguiu mapear na originação. uhum, Já passamos pelo ponto de origem, pelo, já houve algum espelhamento, passamos pelo ponto de origem e estamos chegando à proposta de valor. Mas, nas suas palavras mesmo, passa para ele, das pessoas que fazem parte da Quinote, quais de fato passaram pela originação, quais não passaram, né? uhum. Até a gente chegar, passar pelo ponto de origem e cair agora na proposta de valor. Isso já é o finalzinho da originação, indo para a coedação complexa. Fica à vontade aí, Tomás. Maravilha. Bom, aí voltando mais, a gente já começou o mapeamento das pessoas, né, de quem compõe a Note. A gente conseguiu fazer acho que 50% da Note, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, exatamente. 50% da Note, os outros 50% não conseguiram se fazer presentes e tudo mais, mas a gente, enfim, conseguiu mapear a questão das ideias, dos valores, inclusive, que orientam e unem a gente. Então, a gente tem esse mapa aqui que tá bem interessante. E a gente já fez também um exercício aqui de pensar um ponto de origem da própria Note, né, que a gente já mapeou aqui em alguns momentos. E aí isso é um exercício interno que a gente fez, que eu trouxe aqui para o mapeamento do Rerê, onde a gente tem meio que uma linha do tempo, né, eu acho que até você estava aqui, Cauê, não sei, mas onde a gente conta aqui um pouco a história, né, como a gente foi chegando, né, até o ponto que a gente se encontra. E começamos aqui a mapear os pontos de origem, já isso num mapeamento mais pregresso, em relação ao passado, em relação ao presente, em relação ao futuro, e como isso está, né, imbricado aí com o presente que a gente está vivendo, também de identificar artefatos, que foi super interessante, né, que tem essas imagens que representam um pouco isso, e, e aí a gente está justamente nesse ponto final que o Vini falou da coideação complexa e aí estamos aqui no ponto da proposta de valor.
Isso aqui é um pouquinho que a gente já fez no último encontro, né? De puxar esses cards, mas acho que a ideia agora é a gente ampliar aqui e dar uma amarrada nesse ponto para a gente seguir para a próxima etapa. Maravilha. Você se sente anfitriado aí minimamente, querido Cauê? Sim, sem dúvida, Vini. Só agradeço aí, de verdade. Então, beleza. Vamos agora falar de valoração, né? Valoração é que nem conhecimento. Por exemplo, quando a gente fala de conhecimento, a ideia que passa para a gente que é uma coisa estratificada, uma coisa wikipédica, enciclopédica, que é uma coisa, né, estruturada, etc. Mas o conhecimento, para nós que somos seres complexos, é um fazer contínuo. Ao mesmo tempo você querer explorar aquilo que você não conhece, você abrir para o novo, né? Você botar a mão na massa, no sentido tangível, intangível, físico, metafísico, né? Na dinâmica experiencial, e você está produzindo no ato de se abrir o conhecimento, correto? Então, a dinâmica de valoração é a mesma coisa. A valoração, ela acontece no ato de você tomar uma decisão. Então, por exemplo, a gente toma decisão diariamente, a gente toma milhares de decisões diariamente para uma centena, uma dezena, uma centena de coisas, sem muitas vezes, aliás, boa parte das vezes, não ter consciência que a gente está tomando decisões. Essas decisões, elas têm a ver com a realização de relevância. Ou seja, a realização de relevância tem a ver com aquilo que você valoriza. Então, tem a ver com ação. De novo, você toma decisão baseado naquilo que você valoriza, ou que você já tem conhecimento para valorizar, né? Porque o que você não conhece, você pode até pré-valorizar. Você pode até querer, tipo assim, eu não conheço, estou valorizando o fato que eu não conheço, né? Mas você não consegue valorizar para você poder tomar uma ação, você poder tomar uma decisão em cima, né? Então, a valoração, ela tem a ver com movimento, assim como geração de conhecimento tem a ver com movimento. Então, uma coisa está imbricada na outra. Correto? Então, quando a gente faz uma dinâmica de valorizar a ação, né? A gente está fazendo essa valorização daquilo que nos nutre, daquilo que nos é um reflexo, correto? Daquilo que é um reflexo para a gente, e daquilo que instrui a nossa caminhada, o nosso passo a passo, aquelas milhares de decisões que a gente faz, umas conscientes, outras não. Então, a gente está valorizando o nosso devir, o nosso agir, a nossa ação, né? Então, essa é uma dinâmica de valoração. Agora, como é que é essa dinâmica de valoração, que é uma dinâmica relacional de você com você e você com os outros, e você com o ambiente, né? Não precisa ser um outro, pode ser qualquer elemento. Nossas tomadas de decisões, elas são influenciadas por tudo, vocês sabem, né? A temperatura, o ar que você respira, o chão que você pisa, a comida que você come, né? A roupa que você usa. Tudo que está relacionado à sua existência, né? Você tá consciente ou não consciente, está fazendo uma dinâmica de valoração, sem perceber que está fazendo. Por quê? Porque como nós somos seres complexos e seres que têm uma capacidade incrível, né, imaginativa, tem um córtex pré-frontal gigante, né, que a gente pega a luz que bate nos nossos olhos, vai lá na mente, a gente projeta, essa luz nos ajuda a enxergar o que está lá fora e a gente automaticamente, né, quase isso, né, a gente gera significados significantes porque a gente está olhando, correto? A valoração é um mecanismo. A valoração é um mecanismo pelo qual a gente consegue, inclusive, ir dormir e acordar e sair da cama. Se a gente conseguir tomar decisões do que a gente vai fazer passo a passo, a partir das coisas que nós, né, valoramos,
né, como sendo importantes, essenciais ou vitais, a gente não consegue nem sair da cama, ou não consegue nem dormir, né? Quando a gente está numa crise existencial, é porque a gente está meio deslocado no tempo e espaço das coisas e a gente fica sem grau de resolução para tomar decisão. Por quê? Porque houve insuficiente apropriação cultural ou geração de cultura, seja lá com o que for que você queira fazer, de você com você ou você com os outros. Se não houve uma apropriação cultural ou geração de cultura para você poder você tomar decisão, para você agir, você devir, você, enfim, tá numa dinâmica de movimento, né? Você fica inerte, você fica inercializado, né? Gera uma inércia. Todos nós aqui já passamos por isso ou passamos por isso. Tem dias que a gente acorda que a gente se sente altamente inercializados. Você sabe, você deseja, você quer tomar decisões, você quer fluir, você quer devir, você quer se movimentar, mental e fisicamente, mas pelo fato de que tem uma descontinuidade, pouca apropriação, né? De geração de pouca apropriação cultural do objeto, vocês são objeto, tá? Mas do objeto, ou da circunstância, ou do contexto que você está inserido, ou que você deseja se inserir, a gente demora a tomar a decisão, né? E no que demora a tomar a decisão, a gente não tá fazendo uma dinâmica de valoração. Então, a valoração, ela é essencial, literalmente essencial para a nossa existência, ou seja, e como é que é a valoração no ambiente, numa proposta, dentro de um contexto, né, de proposta de valor, de um empreendimento, correto? Essa é uma reflexão interessante para fazer, né? Como é que é isso? A gente tende, pelo paradigma organizacional, que a gente já conversou algumas vezes aqui, a gente tende a querer sistematizar. Primeiro que a gente trata a valoração, né, de uma forma só eminentemente afetiva, né? A gente trata a valoração só de uma forma eminentemente afetiva. Ou seja, aquilo nós valoramos, a valoração ela tem a ver com o que nos afeta, né? O que nos afeta e o quanto isso que nos afeta também nos informa. Ou seja, resumindo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aprecio, o que eu não aprecio, informa o meu grau de abertura ou de fechamento, etc., né? A valoração ela é intrinsecamente diferente da valorização, Tomás, relacional. Então, ela é intrinsecamente relacional. Então, e ela é essencial para a gente poder, os nossos pulmões respirarem o ar, né, sem a gente perceber, certo? Porque a gente está constantemente tomando várias decisões, correto? Para a gente poder existir, para a gente poder pulsar, para a gente poder, mais uma vez, ir para a cama, dormir, acordar e sair, correto? Então, assim, isso é uma parte intrínseca da nossa existência. Agora, como é que a gente trabalha isso numa dinâmica de um empreendimento complexo? Se nós somos complexos, os empreendimentos que a gente quer empreender são complexos também. A gente começando a entender que essas dinâmicas que a gente vem fazendo, por exemplo, no Rerê, né, de ignição e cocriação das piscininhas comuns, né, para você perceber como ser complexo, correto? Perceber o que é um recurso abundante, recurso empático, condicionado, enfim. E a gente depois fazer uma dinâmica de espelhamento, né? Tudo isso é um exercício cognitivo para gerar plasticidade neuronal, para você perceber como a valoração, né, ela é altamente significativa para a sua consciência, para a sua tomada de consciência das coisas, para a sua tomada de decisão das coisas, correto? É para você conseguir pisar com a palma do pé mesmo no chão. Né? Porque é aquela coisa, né? A gente se sente sempre pisando em ovos, né? Tem essa expressão popular. Por que a gente se sente pisando em ovos? Porque a gente fica com a impressão, dia sim, dia não, né? A gente ficou com a impressão de que a gente não tomou, ou a gente não soube tomar uma decisão, ou a gente tomou uma decisão. Ou seja, e a gente coloca a decisão, e aí com isso a decisão fica capturada por uma das coisas que faz parte da valorização, que é a expectativa. Ou seja, a expectativa está casadinha
com a valorização. No tipo de sociedade que tem um rito de precificar tudo, né? Objetificar e materializar, precificar tudo, e dar um preço, né? Dar um custo e um preço para tudo, né? De forma transacional, tudo isso alimenta o quê? Expectativa. Então, é uma sociedade baseada na expectativa e não na perspectiva. E já a dinâmica de valoração, ela é baseada na perspectiva, de você fluir na perspectiva, entendeu? Você entende? Você se espelhar e fluir na perspectiva do outro com você, né? Então, essa fluição e fruição da perspectiva, ela é uma coisa muito escassa, infelizmente. É engraçado, né? Nós somos seres gregários, sociais, empáticos, isso deveria ser corrente, né? Ser massivo. Mas a gente foi capaz, criando esse tipo de sociedade que criamos, em enterrar 7 palmos, né? Essa percepção que deveria nos ser muito natural. Muito natural. Ou seja, da gente, sabe, se espelhar continuamente, né? Da gente se sentir gregário, se espelhando, se sentir gregário, né? Sentir capaz de tomar decisões a partir de um consciente, né? Desse consciente que não está sozinho, que não está isolado, que não está no seu cérebro, né? Que está ali, esse consciente que é mental, né? Esse consciente que é lúdico, que é cognitivo, que trabalha com distribuição cognitiva, quer dizer, a gente está sempre se referendando, sempre se espelhando, né? Para poder até se entrelaçar, etc. Em suma, é isso. Essa é a minha abertura aqui, o contexto de abertura para você começar a pegar, Tomás, a proposta, o que é a valoração, né? E como é que ela se distingue da valorização, né? Para a gente começar a pensar como é que ela pode estar sendo, ela pode ser tangibilizada, né? Como proposta de valor no empreendimento, né? Então, como é que a valoração ela valida a proposta de valor de um empreendimento, correto? A gente fazendo essas dinâmicas de espelhamento para potenciais entrelaçamentos, tá? A gente começando a conhecer os artefatos e os pontos de origem de todo mundo, correto? É por isso que no Rerê a gente tem essas dinâmicas, mais uma vez, né? Esses exercícios de nos perceber complexos e abundantes através da ignição e cocriação dessas experiências de piscininhas comuns, porque isso está enterrado, entendeu? Isso está, tipo assim, é como se tivessem jogado 7 palmos de terra em cima, tipo assim, isso aí fez parte da nossa ancestralidade. Imagina, nós hoje somos seres extremamente, entendeu? Lógicos, racionais, sistematizadores, tecnológicos, nesse sentido, né? As nossas tomadas de decisão... Aliás, nós terceirizamos a tomada de decisão, percebe, Tomás? Quando a gente só trabalha no âmbito da valorização, né? A gente está terceirizando para Big Data, para o dado burilado, né? Da Big Data, os algoritmos da Web 2, por exemplo, a nossa tomada de decisão. Então, a nossa tomada de decisão ela não está mais na gente ou por entre a gente, ela foi terceirizada. E agora, com a inteligência artificial, ela vai ser quarteirizada, ou seja, que é pior ainda, ou seja, em vez de ela estar ali fora nas vidas sociais, a inteligência artificial pode potencialmente tomar a decisão por você. Aliás, ela já está te influenciando a tomar as decisões. Então, agora vai ter entre aspas, um ser, uma entidade que vai te informar, ou vai informar a sua tomada de decisão, né? Então, ela passa a ser puramente transacional mesmo. Como se eliminasse os resquícios, né, da dinâmica complexa relacional desse ser complexo relacional que nós somos, né, como a natureza é. Então, essa é a explicação inicial que eu estou dando para você pegar, sem pegar. E a última coisa que eu quero falar, antes da gente fazer a rodada final de apreciação aqui e já partir para o check-out, da nossa SENCAP hoje do Remarketing Crítico, é como é que isso conversa com antítese, né? Como é que se conversa com tese, antítese, tese e síntese, né? Então, vamos lá. Um tipo de sociedade, qualquer sociedade que nós criamos, nossa espécie, a gente só consegue rodar essa sociedade na síntese, tá? Ou seja, a síntese, ela consegue
e ela é sempre cacofônica, tá? A síntese é cacofônica, a síntese é caótica e caótica ao mesmo tempo. A síntese não é uma coisa inteira, não é o atacado. Ela é o varejo entremeado, entrelaçado. Essa é a síntese. Isso eu estou falando dessa coisa complexa que nós criamos, que a gente chama de sociedade, correto? Ou de civilização. Isso é uma criação nossa, da nossa espécie, né? Que tem uma verossimilhança com a complexidade da natureza desse planeta, mas acho que não chega nem aos pés, para ser muito sincero. Mas está ali, está afetando, né, a natureza do planeta, obviamente. Mas voltando, então, como é que a gente trabalha essa questão da antítese, tese e síntese com a proposta de valor, né? Primeiro, vendo o quanto essa proposta de valor está conversando com a síntese da sociedade que existe aí fora. Se essa proposta de valor ela traz em si uma antítese, ou seja, uma outra tese, ou seja, ela traz uma tese diferente, né, da corrente, correto? Então, se ela traz uma tese diferente da corrente, que tipo de síntese que a gente está buscando para a proposta de valor? E isso são formas de enxergar, entende, Tomás? Que não são coisas cristalizadas, tá? Ou seja, eu quero dizer assim, lembra que eu te falei que a proposta de valor é uma coisa viva? É um campo de energia? Então, quando você usa esse framework da tese, antítese e síntese, e você tem e a gente tem um entendimento, a proposta de valor da Keynote é essa aqui. Aí ela traz um volume grande de antítese para uma nova tese que pode gerar uma síntese mais na frente. Mas qual é a clareza que se tem para isso? Né? Qual é a clareza que a gente consegue ter para isso? Correto? Essa aqui é a questão. Né? Porque aí que está. A gente poderia pegar a inteligência artificial e trabalhar isso com ela? Não essas de hoje, que elas têm um bias muito grande, né? Da forma que está vindo dessas grandes corporações aí, né? Tipo Google, Amazon e até o próprio OpenAI, né? Mas pensa, né? Como é que você sente que a proposta de valor ela está em consonância com a síntese existente? Pelo grau de contaminação. O quanto ela reproduz e valida a dinâmica de valorização, por exemplo, que está aí fora. Então, essa é uma forma de você perceber o grau de contaminação. Se você percebe que ela causa mais estranhamento do que conformação, ela já tem uma dinâmica, ela já é uma antítese. Então, ela está buscando uma nova síntese, certo? Então, ela está buscando uma nova síntese. Então, eu vou parar por aí, porque nós vamos explorar isso melhor semana que vem. Mas eu acho que já dei bastante alfafa, já compartilhei bastante alfafa aqui, crítica, para a gente poder fazer uma rodadazinha de apreciação já indo para o check-out aí. Tá bom, querido? E começa contigo mesmo, fica à vontade. Opa, não, como sempre, muita alfafa, né? Muito material aqui muito fermento aqui para a massa crescer. É, cara, acho que a primeira coisa, assim, voltar um pouquinho no início da sua fala, onde você fala da coisa da inteligência artificial, meio que tomar esse lugar que eu vejo como o lugar da ética mesmo, né? Enfim, de tomar decisões, em conjunto, né? Coletivamente, tudo mais. E principalmente a ideia de que, vamos dizer assim, esses valores, né? Que a gente assume socialmente e tudo mais, fazem parte da nossa tomada de decisão, né? E aí, a partir do momento que a gente terceiriza ou quarteiriza isso, a gente está justamente, enfim, enterrando essa ética, enterrando essa possibilidade de tomar decisões informadas a partir de valores que são assumidos coletivamente, né? E aí não mais são assumidos coletivamente, mas quem vai colocar isso para a gente vão ser essas big techs e tudo mais. Então, isso é muito interessante. Mas, voltando aqui para a proposta de valor da Note, assim, ou mais do que isso, né? Eu acho que eu ainda teria que talvez fazer esse exercício de trazer mais esses valores que compõem, né, a Note para chegar. Eu acho que a gente já tem de certa forma, uma tese, mas eu não sei se
é o ponto onde a gente está agora, que é a tese de afirmação, né? No caso de conseguir desenvolver jogos regenerativos, acho que essa é a grande tese, ou pelo menos a grande ponto que a gente tenta buscar. E claro que a antítese disso tem um pouco a ver com, com esse lado mais da startup, mais de, enfim, do mundo que a gente vive agora. E a síntese, eu acho que ainda tem que trabalhar um pouco aqui para a gente chegar, mas eu imagino que é justamente a forma como a gente tenta, como eu posso dizer assim, negar a antítese, né? Ou afirmar a nossa própria tese, né? Então, acho que é um pouco esse lugar que a gente está agora, de uma síntese constante entre essa tensão de desenvolver jogos que tenham, de fato, impacto positivo no meio ambiente e a antítese de estar num mercado, de estar, enfim, numa realidade onde fazer jogos tem um impacto no meio ambiente, né? Tem impacto, enfim, na realidade e tudo mais. Então, acho que a síntese é um pouco do que a gente tenta fazer é sempre negar esse papel que, em grande parte, é assumido pela indústria de jogos, né, pelo lugar que a gente está, a partir da nossa tese de ser um pouco esse outsider aí, né, ou de tentar ir numa outra direção. Acho que por enquanto, acho que é bem como eu estou conseguindo visualizar isso, né? Mas como eu disse, vai com esse fermento todo, isso ainda vai crescer aqui. Imagino que no próximo encontro já vai ter alguma coisa mais saída mais do forninho aí, né? Deixa eu só fazer meus famosos parênteses, mais um parentezinho antes de a gente rodar aqui, para dizer o seguinte: nas sociedades que nós vivemos atualmente, existe uma metatese, quer dizer, existem várias teses colocadas na forma de macronarrativas, tá bom? Ou seja, a macronarrativa religiosa, a macronarrativa econômica, geopolítica, essas macronarrativas são grandes teses. Essas teses geram sínteses. A gente opera pelas sínteses, nós nos ligamos nas sínteses, ou seja, essas macronarrativas nos influenciam nas sínteses. Tudo que contesta essa tese é a antítese, ou seja, é onde você vai encontrar ali na antítese, entendeu, Tomás? O que pode estar agregando, o que pode estar sendo, o que pode estar contestando a tese de uma forma incremental e disruptiva. Boa parte é incremental, ou seja, ela não muda radicalmente a tese. Ela agrega alguma criticidade, mas ela tem uma captura de valorização, uma captura econômica, macroeconômica ou política, normalmente. Correto? Então, quando eu te fiz a pergunta, o que de antítese a proposta de valor da Keynote Studio traz para gerar uma outra síntese? O que de antítese em termos... Eu não ia falar essa pergunta agora, vou explorar essa semana que vem, em termos de inovação incremental ou inovação disruptiva, a Keynote Studios traz para gerar uma outra síntese que não seja as sínteses existentes atualmente. Essa aqui é a questão que eu queria... Esse é o parênteses que eu queria fazer para talvez gerar um pouquinho mais de clareza sobre o que eu acabei de falar aqui. Uhum. Maravilha. Tá? Então vamos rodar aí. Quem quiser, você faz o seguinte, para a gente não, passa para quem você quiser passar aí. Vamos nessa. Opa, vou passar pro Gustavo. Adivinhou. Eu tava falando aí do chat, Tomás. Eu Ah, jogava deixa eu um. ver aqui. Tá ouvindo? Ah, Eu jogava um. Aliás, ainda é o que eu. É o meu conhecimento, igual que versão, palhaçada. Eu permaneci, desde que eu comecei a mexer com Bitcoin, eu coletava, juntava e usava. Nem guardei, nem não sabia o que era especulação, de fato. Eu até deixei um pouco. Em 2022, deu 2021, deu. Quando começou o BER, tinha 2.500, mais ou menos. Mas foi junto. O que era de Bitcoin, baseou o que eu tinha de pouquinho foi em NFT com aqueles disfarces de sucesso, né? Era só moda, por exemplo, muita coisa que eu comprei. Aliás, a maioria. Então, tudo, né? Mas aí o que eu fazia mesmo
foi o que tinha dinheiro, assim, tinha nada e passou a ter. Diferente de eu pegar um dinheiro que estava com minha mãe, que eu dizia era meu, que para ela era dela. Confusão do caralho e eu pegar e perder um dinheiro. É diferente de eu começar do zero, zero mesmo, zero, zero. E nada, no notebook, já começando a travar, e coletar quando foi em 2021, porque eu parei. Eu fiz isso durante uns, sei lá, 5 meses, 3 meses, e assim, sem afinco, sabe? Tinha um joguinho que era Blockchain Game, da Alien BTC. É, inclusive, eu compartilhei dois aplicativos da Alien BTC lá no Rei. E também em um outro grupo que eu botei um link também. E eu percebi que dava para jogar de olho fechado. Assim, porque era o som que você tinha que encaixar quando estava vendo. Quem está acostumado, olha, né? Para ter certeza. Mas eu percebi uma vez que eu estava com sono que eu estava ouvindo o jogo. Ele vai aumentando o ritmo, por exemplo, e uma pessoa cega consegue jogar, tá ligado? E ganhar Bitcoin. Vê que viagem do caramba. Isso eu acho que é, veja só, de graça, eu jogava, uma pessoa cega pode jogar e ganhar Bitcoin. Eu estou só dizendo, tem algumas coisas, velho, que assim, inclusive as pessoas chegarem em 2021, YouTube é pra caramba, influência, mesmo, os caras fazendo barbaridade, até de jogo de aposta, tá ligado? Uma porra da live, e o outro regulando. E eram 6 pessoas na live, e o cara foi falar de um jogo de aposta assim, pra enrolar, e a outra pessoa da live regulou. Não, não, não acredito nessa porra, não, e tudo mais, né? Mas tem coisa que é de antigamente já, que sempre deu. É assim que eu vejo que as pessoas foram. Aí quando começou a moda de airdrop, não é, velho? É a distribuição de qualquer que seja o token. Pode ser qualquer um, qualquer um. O Telegram está com 25 aplicativos, eu contei ontem, de tocar na tela. Você ficar tocando na tela. Mesmo negócio sem graça. É chato pra caramba. Entendeu? E o outro negocinho que é a cada 1 hora eu vou lá, aperto, eu só estou com iPhone, no Android eu ainda estava usando. Aí junta, sei lá, 6 centavos. Mas numa comunidade com 300 pessoas, é, já começa a dar assim uma cifra em crescimento geométrico, tá ligado? Por exemplo, do Free Bitcoin. Se forem, sei lá, 30 pessoas coletando em prol de uma conta, essa uma conta, ela começa a crescer de uma maneira que depois não tem como parar. O próprio Bitcoin gerando e sem fazer nada. Aí tem um negócio de aposta dentro do. Eu não sei se é generado, porque muita gente, eu acho que lavou dinheiro pelo site, pela quantidade de coisa comprada para. O cara compra 1 milhão de ticket e ganha o sorteio. Aí lava o dinheiro, por exemplo. Eu estou contando assim, a história que eu não conheço, eu queria ver, inclusive, o aplicativo, o jogo que vocês estão desenvolvendo. Eu estou contando mais ou menos a história do que eu vi de blockchain em jogabilidade. E agora, a primeira vez que eu estou jogando um jogo que tem umas tarefinhas e tal, mas é tudo automático. É como se fosse o contrário, não é nem gamificar. É fazer o contrário, é botar uma cara assim, no que já estava. Não precisava de nada, bastava você botar seu nome de cadastro e apertar a setinha aqui, ó, lá, ia funcionar. Aí o cara faz um jogo de RPG gigante, sabe? Cheio de imagem, de efeito especial e tudo mais. Mas é a mesma coisa, né? É Uhum. que eu estou recebendo. E, e o restante, velho, não precisa nenhuma, assim, é só lenda. Nunca vi NFT perto, não. NFT, quando eu vou comprar NFT, eu não esqueço. Eu acho que é sorte. Muita gente fica jogando com sorte, eu acho. Sem nem saber o que era que estava acontecendo. Mas só contando a história do que eu tinha passado. Aí passei um tempo, assim, uns 3 anos, 7 anos eu passei sem tocar em tecnologia. Celular, computador, uma versão. Aí quando eu fui voltar, tá bronco, tapado, sem me lembrar de tudo, né? Passei muito tempo nisso. Minerei também. Eu te mostro essas coisas. Tem jogo também. Tu, sei lá, é, pegar, né, os exemplos tudinho e tal, para tirar a tua própria conclusão. Né? É Legal. isso. Pô,
Só para dar um complemento aí, uma coisa que influenciou bastante a gente aqui é justamente que foi a onda de jogos de cripto, né? Jogos Web3 e tudo mais, que é o conceito que esse próprio cenário cunhou, que é o Play to Earn, né? E aí muita Uhum. gente, enfim, da indústria que está ligada a jogos, enfim, tem uma divide opiniões, vamos colocar assim, né? Porque de um lado você tem gente que fala que isso descaracteriza completamente a questão do jogo, ou seja, uma vez que você tem incentivo Uhum. monetário para jogar, Uhum. deixa de ser um Uhum. jogo, você perde a ludicidade, e tem todo o outro lado de você conseguir dar valor nessa coisa, no contexto capitalista e tudo mais, para o próprio jogador através enfim, de criptomoedas, criptoativos e tudo mais. E aí foi aí que a gente chegou no conceito do play to plant, justamente como uma alternativa a essa, Uhum. esse dilema, né, que estava colocado aí com os jogos Para de Axie Infinity e desfocar, tudo né? mais. Isso. E aí a ideia é dar para os jogadores os benefícios de uma árvore plantada, que é enfim, benefícios coletivos e Exatamente. tudo mais. E a ideia é mais por aí, mais legal. Parece que o Gustavo está fazendo alguma coisa assim com a Cardano. Cardano Uhum, Wallet. Aí era bonito para vocês uhum, conversarem. legal. Mas vamos ouvir o resto do pessoal aqui, porque eu tenho que partir daqui a pouquinho, gente. Terminei. Imagino que vocês também. Terminei, já ocupei bastante. Boa. Passa para quem aí, Fala, Gustavo. Heroína. Grata, Gustavo. Falei demais. Bom, a minha apreciação de hoje e agora é ouvir o Gustavo. Essa é a minha apreciação. Passo para o Cauê. Uhum. Bom, eu tô, vamos dizer, chegando assim, tentando me sintonizar. Confesso que ao mesmo tempo que eu estava ouvindo vocês, eu não consegui ter uma escuta empática é, total, assim. Em vários momentos eu estava fazendo outras coisas também, porque o tempo inteiro mensagem para cá, mensagem para lá, e confirma isso, confirma aquilo, e se inscreve nisso, se inscreve naquilo. Mas, bom, eu acho que essa mudança de paradigma do play to plant e poder prover esses benefícios, assim, isso, vamos dizer, eu diria que é o próximo passo, né? Eu acho que isso está muito conectado com impacto e, vamos dizer, e eu não sei o quanto isso, vamos dizer, se encaixa hoje, né, esse conceito de play to plant no modelo de startup convencional. Eu acho que essa é algo que a gente tem que pensar assim, explorar, porque eu acho que é possível, mas eu acho que existe não uma contradição, mas existem coisas que é mais difícil de unificar esses interesses ali assim, né? Então, como que a gente mensura esse retorno e quanto dele de fato pode chegar, né? De fato, porque muita coisa se perde no caminho. Mas eu sempre visualizei uma coisa de a gente ter a possibilidade de prover, sabe, qualquer. Vamos pensar em aposentadoria, né? Depois que eu tenho uma perspectiva política já formada em relação a como as coisas acontecem, não tenho nenhum lado, mas eu sei mais ou menos qual é a história. Tem uma história, assim. Então, para mim, quando o Temer entrou, assim, fez as medidas que o Temer fez, eu me vi numa situação, e muitas pessoas que eu conheço, assim, também, onde a gente não teria uma aposentadoria, né, definida, assim. Então, nosso futuro, no sentido de como vai ser quando a gente estiver velho e tal, é incerto, né? Então, eu acho que a gente poder pensar meu, para que a gente precisaria da aposentadoria, né? A gente precisaria para manter uma cesta de alimento em casa toda semana, a gente precisaria para poder acessar os remédios e o abrigo, né? Todas essas coisas assim. E daí é onde eu acho que podem tá a unificação, assim, né? A gente conseguir equiparar isso a um ativo de longo prazo, como madeira, por exemplo, né? Aqui a gente planta mogno africano, vamos dizer, no lugar do mogno brasileiro, né? Tem alguns motivos para isso, um deles é a praga que ataca o mogno brasileiro, apesar do mogno brasileiro ter valor agregado maior,
acaba sendo um custo muito grande de cultivar. E também tem a questão de ser uma alternativa à extração ilegal, né, do mogno brasileiro na Amazônia. Então, eu tenho iniciativas plantando o mogno africano dentro de sistemas agroflorestais e eu acho que tudo isso pode estar conectado através de novos mecanismos de organização, de coordenação mesmo, né? Então, eu vejo a Web3 podendo ser essa tecnologia. Ainda é uma descoberta, eu acho que a gente está muito no início ainda, e todo o trabalho que o RE vem fazendo vai em torno disso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Depois da gente ter participado daquela reunião no Grant Chips, eu entendi um pouquinho do que vocês estão planejando com o ecossistema, e eu acho que, meu, é essa fronteira que a gente está explorando agora, né? Então, tô bem feliz de poder estar aqui hoje e estar me alinhando com vocês. Espero que eu consiga estar presente nos próximos também. Bora lá. Maravilha. Gostaria de dar um feedback aí, Tomás, querido. Pô, o feedback é obrigado, gente. Obrigado mesmo. Vocês são maravilhosos. Então, gente, é Feedback isso. curto. A gente vai. Eu acho que tudo isso que foi colocado aqui hoje é um preâmbulo, né, crítico para a gente poder explorar o próprio conceito de Plant to Earn sobre uma ótica cibernética, tá bom, Tomás? Essa dinâmica está aqui, ela tem uma ligação total e absoluta com o Artefact 3 Pega Visão Campus, porque o RE é uma exploração cibernética, né? Então, a gente está fazendo isso sobre uma ótica que deveria ser mais conhecida aí fora, mas infelizmente não é. É uma coisa que foi muito capturada pela academia, né? Então, a gente está abrindo o código disso, né? Está fazendo disso um conhecimento livre, um conhecimento aberto, e essa é uma das ambições do RE com o protocolo cultural intergerativo, né? Então, é isso, querido. Então, esse preâmbulo crítico aí vai servir para a gente poder olhar para o Plate to Earn com outros olhos, né? Entender o que de antítese ele tem, o que de como ele está conformado ou não com a tese, como é que ele conversa com a síntese, e entender isso, fazendo a modulação entre valoração e valorização, entendeu? Então, a gente vai poder brincar com isso semana que vem. Então, galera, é isso. Mais uma vez, mais uma experiência muito bacana, muito lúdica, aqui da jornada co-criativa do Rebatimento Crítico da Keynote Studios. Agradeço a todos, fiquem bem. Daqui a pouquinho vai ter da Web3 Dev às 5 horas, tá bom? Aí vamos ter um intervalozinho aí, sei lá, de 20 minutos, né? Para poder tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta aí. Um forte abraço, vamos nessa. Valeu, galera. Beijos. Valeu, Beijos. gente. Até mais tarde.